duas igrejas. Para você tirar um passaporte, você tem que ir a algum lugar, né? No caso aqui é o consulado, e você procura o país então que você quer, e aí no caso nesse consulado eles vão ter as exigências daquilo que você necessita tirar para poder você então entrar naquele país, certo? Para o céu é a mesma coisa. Existe um consulado aqui na terra que é a sua igreja, que está levando os oráculos divinos, né, para apresentar às pessoas como é que você tem que se portar e como você tem que se preparar para poder estar lá na vida eterna, né? Então existe um consulado. Então eu vou falar sobre duas igrejas. Você vai achar um pouco estranho porque na verdade hoje existe cerca de 37 mil denominações cristãs. Isso algumas pesquisas, né, falam a respeito. E, no entanto, eu estou falando que apenas existe duas igrejas. Na Escritura Sagrada, só mostra o lado bom e o lado ruim. Tá? Duas forças antagônicas apenas. Não mostra a terceira força antagônica. Então, se você parar para analisar o que na verdade diz a Escritura, que só existe céu, inferno, o bem, o mal, Cristo e Lúcifer, caminho lá, caminho estreito, vida, morte, né? Verdade, mentira, sim, sim, não, não, profeta falso, profeta verdadeiro, certo, errados, dois senhores, vencer ou perder, casa na rocha, casa na areia, e as mulheres, né? Que no caso a mulher que está no Apocalipse capítulo 12, vestida de sol, e a mulher vestida de púrpura sentada numa besta no Apocalipse 17. Então veja que a Escritura não mostra terceira, quarta, quinta, mas ela mostra duas, né? E eu vou falar a respeito aqui de duas igrejas. Eu vou falar primeiro de uma igreja que está estabelecida nesse mundo e que quer permanecer nesse mundo com as coisas do mundo. Então isso tem acontecido na cristandade e por isso a descredibilidade que está havendo em todo o mundo religioso. As pessoas não estão crendo tanto como realmente era no passado, na época dos apóstolos, que as pessoas convertiam em uma quantidade grande, 3 mil, 5 mil pessoas se convertiam ao cristianismo. Hoje, as pessoas estão com o nome de cristão simplesmente por causa da sociedade. Hoje é moda ter o nome cristão. Então vamos lá. Nós temos hoje, então, a igreja que no caso que está nesse mundo e infelizmente deixou que o mundo entrasse para a igreja e não que a igreja entrasse para o mundo. Infelizmente ela se converteu ao mundo. E eu vou falar, Clarió vai falar de várias denominações e você vai tirar suas conclusões particulares. Então Apocalipse capítulo 14 verso 8 diz assim: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então diz que o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religiões falsas ou apóstatas. Apocalipse 17, Babilônia, é representado por uma mulher, figura usada na Bíblia como símbolo da igreja, sendo que uma mulher virtuosa representa uma igreja pura, Apocalipse 12, e uma mulher imoral, apóstata, Apocalipse 17. O consentimento que o amor às coisas mundanas ocupe a alma é comparado com a violação do voto conjugal. Como mulher adúltera, diz lá em Jeremias 3,20, que em lugar de seu marido recebe estranhos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Então, veja que existe essa diferença, e aqui ele não está falando a respeito de uma terceira situação, tá? Então o poder que nós temos visto, tá? Os poderes antagônicos estão lutando por supremacias, né? E está aí, né? Pelos seus frutos a gente pode até, no caso,
conhecer a respeito de se realmente a pessoa ou a igreja em si ela está dentro daquilo que representa verdadeiramente a eternidade, né? Então diz assim, que a amizade com o mundo lhe corrompeu a fé, e ela, por sua vez, exerce influência corrupta sobre o mundo, ensinando doutrinas que se opõem às claras afirmações das Escrituras Sagradas. Então, as igrejas que se apegam às suas doutrinas, as doutrinas que, no caso, são deturpadas, né? Diz ainda assim, seguindo o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus a fim de estabelecer uma aliança com o mundo, infelizmente isso tem acontecido com muitas igrejas. Então essas igrejas protestantes, né, e muitas outras, né, seguem um exemplo infeliz, né, dessa liderança. As igrejas, mediante as suas relações com os governos seculares, vai à procura do favor do mundo, e o termo Babilônia confusão aplica-se apropriadamente a essas corporações, sendo que todas professam a fé cristã. No entanto, estão divididas em inúmeras seitas com credos e teorias grandemente contraditórias. Para conseguir conversos, baixa-se o elevado estandarte da fé cristã e, como resultado, uma inundação pagã invadiu as igrejas e trouxe consigo seus costumes, práticas, ídolos, e infelizmente é o que a gente tem visto. Um dilúvio de inundação, de mundanismo, né, invadiu toda a cristandade. Isso é o que a gente tem visto. Até que ponto terrível a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É hoje acalentada entre os professos seguidores de Cristo. Quão largamente as portas das igrejas se tornaram populares em toda a cristandade, se afastando das normas bíblicas da humanidade. Abnegação, simplicidade e piedade. Infelizmente, isso se afastou muito. E lado a lado com a pregação do Evangelho, acha-se a operar forças que não são senão médiuns de espírito de mentiras. Isso, infelizmente, é uma verdade. E devido às trevas morais que cobrem a terra com um manto fúnebre, existe toda espécie de doutrina falsas, heresias, mentiras, distorções e enganos satânicos, que estão desviando a mente das pessoas das sagradas verdades. Então cuidado, não é qualquer caminho que você segue que vai te levar a Deus. Só existem dois caminhos. Um é o largo e o outro é no caso o estreito. E hoje, do jeito que nós estamos vendo nessa pandemia, e com certeza com outras coisas mais que vão surgir, vai se tornar uma fenda. Não vai ser nem mais uma porta estreita, vai se tornar uma fenda. A coisa vai estreitar mais ainda. Então não pense que o mundo vai de mal a melhor. A Bíblia diz em Tiago que o mundo vai de mal a pior. Então não espere coisas melhores. Nós estamos fazendo a transição deste mundo mal para um mundo eterno. E se você deseja, no caso, esse passaporte para a vida eterna, você vai ter que lutar. Você vai ter que correr atrás, né, e procurar. E como uma joia, né, uma pérola preciosa, como disse Cristo, que um homem rico procurou e quando achou, ele vendeu tudo que tinha por causa dessa pérola, que nada mais é que a verdade bíblica. Então, quando você tiver essa vontade, esse desejo, aí sim haverá uma aprovação do seu passaporte. As igrejas perderam de vista os princípios estabelecidos por Deus, deixando que as coisas deste mundo as inundassem e estabelecessem seus próprios princípios profanos, contrário ao que está escrito, precisando, infelizmente, converter-se novamente. Confesso que conhece a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está lá em Tito, capítulo 1, verso 16. Mudaram a verdade de Deus em mentiras e honraram homens e seguiram mais as criaturas do que o Criador. Romanos 1, 25.
usam o nome de Cristo e fazem sua própria vontade, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está lá em Isaías 4:1 e Mateus 7:21. Não se firmam na verdade e passam a ter sentimentos e ódio de preconceito para com a verdade bíblica, infelizmente. Está lá em São João 8:44. É o que sente Satanás. Tá? Enquanto uma classe estuda a vida do Salvador e fervorosamente tenta corrigir seus erros e defeitos, conformando-se com o modelo, a outra classe evita as muitas práticas da verdade que lhes exibe os erros. Você sabia disso? Então eles evitam essa verdade justamente para poder não mostrar. Eles não querem que essa verdade ela seja exposta, porque exporia realmente os seus erros, suas vergonhas. Tá? O povo perece por falta de conhecimento, não examinando as escrituras como os bereanos, infelizmente. Lá em São João 5:39 fala sobre isso. Então, essa é a igreja que hoje, infelizmente, está totalmente envolvida com o mundo. Então, se acaso você quer um passaporte para a vida eterna, então você tem que procurar justamente uma igreja que está mais próxima, não só falando, mas vivendo as verdades, mostrando para o povo, para o mundo, que não estão desejosos de continuar nesse mundo, não querem amizade com esse mundo, mas querem a vida eterna. Então você precisa estabelecer esse critério, né? Se você deseja realmente estar com a sua vida preparada para a vida eterna. A outra igreja, eu não vou falar para você que é a igreja A, B, C, D. Você tem que examinar a escritura, pedir a Deus orientação, sabedoria para poder você chegar até onde você acha que tem que realmente chegar. Até porque tem muitas pessoas que se convertem em várias denominações, mas depois eles se aprofundam tanto na escritura sagrada e vão vendo os erros, vão vendo que as práticas não estão condizentes com aquilo que realmente a Bíblia fala, e eles acabam saindo dela e vão para outras, e assim até eles alcançarem o conhecimento total da verdade. Então não vou falar que é a igreja A, B, C, que é a minha, seria uma pretensão, até porque ninguém será salvo pela igreja, mas pela verdade que a escritura sagrada tem. Até porque no dia do juízo, todos nós seremos julgados pelaquilo que está escrito. Ela será o testemunho. Apocalipse fala a respeito das duas testemunhas. E as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento, que vai falar contra você ou a favor, ou a seu favor. Então, quando diz Apocalipse 7, de 24 a 37, ali fala sobre aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou essa casa sobre a rocha, que é Cristo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, semelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Vem um vento, a chuva, o temporal e arrasta a casa. Mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus, não tem como você errar. Portanto, você precisa saber verdadeiramente aonde você vai buscar, aonde você vai se preparar, o que realmente você precisa fazer para poder ter o passaporte da vida eterna. E para isso você precisa estudar profundamente a Escritura Sagrada e ver onde está estabelecida realmente aqui, nessa terra, o lugar em que Deus tem, que é no caso o consulado, né? Para que você possa saber as exigências do céu, tá? E o consulado é uma parte em que todos nós precisamos para fazer essa viagem para a eternidade. Deus os abençoe.